Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, começa Repórter Sindical, Mundo do Trabalho no Ar, programa ao vivo na AltV, programa que debate, repercute, discute, trata, conversa, aborda, analisa o movimento sindical, sindicalismo, as lutas sindicais, a história sindical, as ideias sindicais. E nós estamos aqui já, hoje é o 8º programa que fazemos aqui no AltV. Nós fizemos 4 sobre sindicalismo e democracia. Toda vez que eu conto a mesma história, eu vou contar de novo. Nós começamos no final de julho para começo de agosto, quando o coxinismo estava assim em franca aceleração, franca ofensiva, e setores mais reacionários e oportunistas questionavam, em vez de questionar o governo, questionavam a democracia. Então nós aqui na nossa modestíssima trincheira colocamos em debate a questão democrática como central para a atuação do sindicalismo, central para a vida da nação. A segunda série, ou segundo bloco, é sindicalismo e política. Por quê? Porque também há uma campanha de criminalização da política, né? A crítica faz-se uma crítica muito rápida, muito oportunista, a política com um viés moralista muito ruim, muito atrasado. Então nós entendemos que isso precisa ser colocado nos seus devidos termos. A política tem problemas, como qualquer outro setor da atividade humana, tem a medicina, a engenharia, no jornalismo, há problemas, mas nós não podemos condenar a política, porque a política é que faz avançar o processo, a política é que possibilita condições de ter uma vida mais civilizada. E nós vamos fazer, no terceiro mês, uma série que nós não decidimos se vai ser sindicalismo e memória ou sindicalismo e cultura. Estamos vendo ainda. Agora, hoje, nós vamos falar sobre sindicalismo e política, com uma pessoa que tem bastante vivência na área política e também muita ligação com a área sindical, que é o Lúcio Maluf. O Lúcio Maluf é meu amigo de tantos anos, o Lúcio Maluf é sociólogo, o Lúcio Maluf acumulou experiência na área de gestão também, inclusive no Sistema S, e é um histórico do PDT, do Partido Brisolista, Partido Democrático Trabalhista. Recentemente, o Lúcio ajudou a coordenar a eleição do movimento sindical do PDT no estado de São Paulo, que elegeu até o Zé Pereira dos Santos, o Pereira dos Metalúrgicos de Guarulhos. E também está articulando agora um movimento em âmbito nacional, com eleições, haverá eleições nos estados, e depois se pensa na eleição da direção nacional desse movimento. Lúcio Maluf, muito obrigado pela sua presença e já desejando aqui muita saúde para você. Muito obrigado. João Franzin, é sempre uma satisfação encontrá-lo na trincheira do jornalismo. É sempre uma satisfação participar de uma entrevista onde o entrevistador consegue extrair do entrevistado o que ele melhor tem para dar. Essa satisfação se renova cada vez que a gente se encontra. O programa Repórter Sindical, a sua atuação nesse campo já é uma marca registrada em termos nacionais, pioneira e longeva. E acredito que a melhor contribuição jornalística aos movimentos sindicais. Obrigado, Lúcio. Quero falar aqui com a nossa Ariane Soares, caprichou na maquiagem hoje. Ariane, daqui a pouco você vai entrar com as perguntas aí dos internautas, é isso? Isso, entro sim. Você falou de maquiagem, eu devo isso a Gisele, produtora, que está aqui conosco, ela que me maqueia sempre. Boa noite a você, internauta, boa noite, Lúcio Maluf, boa noite, João Franzin. Você, internauta, participe do nosso programa enviando perguntas para o e-mail repórter@agenciasindical.com.br, ou você pode enviar também através do WhatsApp, que é 011 DDD 11 99737 0067. E aí ao lado da sua tela você tem um chat. O chat é bem fácil, você envia a pergunta e a gente já faz aqui logo no ar. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Voltamos aqui com o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar. E hoje nós estamos recebendo, nós só recebemos amigos aqui no nosso estúdio, né? Hoje o Lúcio Maluf, que também preside uma das fundações do PDT, que é a Fundação
se não me engano, Leonel Brizola. Existe a Fundação Alberto Pasqualini também. São as duas. Ô Lúcio, aliás, deixa eu já entrar direto no assunto aqui. Nós estamos discutindo sindicalismo e política. E hoje, os trabalhadores estão muito refratários à ideia de discutir política, porque essa geração de trabalhadores que está no supermercado, nas fábricas, nos bancos, no comércio, no setor de serviço, essa geração cresceu ouvindo dizer que partido de trabalhadores era o PT. O PT está muito desgastado. Essa é a pergunta que eu vou fazer agora. Eu fiz outro dia ao Álvaro Egé, que cá esteve. Como é que se motiva um trabalhador, um jovem trabalhador especialmente, a se interessar por política? Que razões nós podemos dar a esse jovem para lhe, digamos, aquecer o coração? É fundamental, inicialmente, João Franzino, nós posicionarmos numa questão. A política é a segunda atividade mais importante do ser humano. A primeira é se alimentar, se proteger das intempéries, ou seja, sobreviver. Certo. A segunda atividade, todos os estudos indicam, é a atividade política. Porque é através da atividade política que nós conseguimos gerar toda a organização social, gerar todas as leis e todos os avanços que a sociedade, em seus diferentes matizes, alcançou através dos séculos. É evidente que na atividade política, como você posicionou no início, existem altos e baixos, erros, acertos, gente decente, gente não decente, como você disse, não é porque um médico se posiciona de forma indecente com relação à sua posição que a medicina não presta, né? Certo. Ou que o hospital, por causa de um determinado funcionário, servidor ou participante, seria condenado porque um ou outro dos seus membros procede de maneira errônea. Como no caso da Petrobras, por exemplo, só para linkar o exemplo. Não é porque meia dúzia de pessoas praticam atividades inidôneas que a entidade Petrobras não presta. Claro, claro. Isso vale também uma analogia para a atividade política, né? A instituição, essas instituições políticas, elas devem ser vistas acima dos procedimentos negativos, eventuais, daqueles que participam dela. E devemos olhar também as vantagens e os ganhos que são inequívocos. Com relação aos jovens, é evidente que eles são bombardeados por uma campanha de denegrir a atividade política. Sim. Isso faz parte... é sistemático, né? Isso é sistemático, permanente, e isso não é de forma involuntária. Isso é realmente de uma forma estudada, planejada, é feito de propósito, porque assim aumenta a possibilidade de dominação econômica e social. Porque a atividade política pode sair da mão e do controle daqueles que mandam, comandam e exercem o poder através da atividade econômica, através da comunicação, através da cultura e através de domínio de determinadas instituições da sociedade. Ao jovem nós devemos mostrar este outro lado da atividade política. Devemos mostrar também esse quadro de vantagens que podem ser obtidas com a participação política. E lembrar, né, hoje o jovem está muito imediatista, né, e muito, eu digo assim, como se fosse uma política de hambúrguer, né? Então, uma coisa muito rapidinha, né? E não se aprofundando no estudo e no debate, como era no nosso tempo de participação política jovem. Eu acredito que nós devemos fazer atividades voltadas para esses jovens, mas de uma forma mais aberta, mais plural, menos sectárias. E quanto à questão do partido, né? Fala de Partido dos Trabalhadores, o PDT, por exemplo, que é o que eu milito, que eu sempre estive no PDT, o PDT é o Partido do Trabalho. Eu faço essa distinção. Nós somos o partido da doutrina trabalhista, ou seja, da promoção e do reconhecimento do trabalho como fonte principal e única de obtenção de riqueza e ascensão social. Perfeito. Lúcio, você vai voltar a falar sobre esse assunto, sobre essa diferenciação que eu acho importante, porque o Edu me avisa que nós temos a nossa correspondente, a Karina. A Karina, ela é de Mato Grosso e ela geralmente atua em atividades em entidades de servidores, mas parece que hoje ela vai falar de um assunto ligado a um conflito de indígena. Vamos lá, podemos chamar a Karina? Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias.
Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês novamente. Esta quinta-feira foi marcada por muita luta aqui em Mato Grosso do Sul. Os movimentos sociais e sindicais cotistas, que compõem um fórum unitário de luta pelas mais diversas causas, estiveram na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em ato público para lançar a campanha Eu Quero a CPI do Genocídio, que pretende mobilizar a sociedade sul-mato-grossense nacional, além de organismos internacionais de direitos humanos, para a matança orquestrada de indígenas e criminalização dos movimentos sociais no Estado. Em 12 anos, foram 350 assassinatos de lideranças indígenas no Estado todo por conta dos conflitos de terra. O objetivo da campanha é fazer a contraposição à Comissão Parlamentar de Inquérito contra o Conselho Indigenista Missionário CIMI, aberta por pressão da bancada ruralista no dia 18 de setembro. No final do ato, na Casa de Leis, um dos advogados militantes da causa foi agredido e teve voz de prisão decretada, num ato claro de perseguição. Essas são as notícias aqui de Mato Grosso do Sul e a nossa missão agora é divulgar cada vez mais os abusos e os atos que estão ocorrendo aqui no nosso estado. Uma boa noite a todos. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem, falou Karina Vilas Boas, nossa colega de Mato Grosso do Sul. Falou muito bem, como sempre, né? Faz um discurso assim, cristalino, né? É muito precisa no modo de dizer. Obrigado, viu, Karina? Um forte abraço e sucesso nas lutas aí sindicais e também na defesa dos povos indígenas. Ainda no Brasil se pratica muita violência contra os povos indígenas, e porque eles se localizam fora do eixo urbano, do eixo Rio, São Paulo, Brasília. Às vezes a gente nem fica sabendo do que acontece por aí. E a grande imprensa também não dá muito espaço para isso, trata com preconceito, portanto foi importante você tratar desse assunto. Nós estamos hoje falando de sindicalismo e política. Política e sindicalismo é o último programa dessa série de 4 que trata do tema. Nós estamos com o Lúcio Maluf, que é sociólogo. Ele é um homem com vasta experiência na gestão privada e pública, já ocupou cargos importantes em instituições nacionais. Também é da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e estava fazendo uma diferença que eu disse do PT, e quando eu fazendo a ressalva de que eu não quero aqui criticar, porque a gente, quando critica um partido, geralmente está a serviço de outro, e isso eu acho muito ruim. Mas ele fazia uma diferença entre o que é um partido do trabalhador e um partido que tem o trabalho no seu centro. Lúcio, qual é a diferença conceitual aí? A diferença conceitual, Franzinho, é que o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ele nasce, ele é decorrente de um conjunto doutrinário ideológico e coloca o trabalhismo como sua principal guia, sua principal inspiração, entendendo que o trabalho precede a geração do trabalho e a utilização do trabalho como a fonte única e real de riqueza real e distribuída é o que é o fundamental. E o trabalhador exerce trabalho, né? Ele exerce trabalho. Então ele não é necessariamente o Partido do Trabalhador, ele é o partido daquilo que gera a oportunidade do trabalhador para exercer o seu trabalho, a sua profissão. Então ele coloca o trabalho no contexto e na discussão frente à questão capitalista, econômica, que prevê fundamentalmente a geração de riqueza, principalmente as correntes neoliberais, através da espoliação financeira. Sim, sim. Né? Propondo sempre menos trabalho, menos emprego e mais renda, sim, para aqueles detentores do poder econômico. A nossa questão é propor renda, propor oportunidade de trabalho àqueles que constituem a maioria da população e de forma distributiva. Né? Então isso é uma questão principal. Quando você coloca a questão do trabalhador, fica parecendo que é só uma questão corporativa, sim, né? De defesa do trabalhador. Nós precisamos defender a questão, a essência, que é a questão do trabalho, portanto, daí a questão trabalhista. Essa é uma diferença que a gente faz com o Partido dos Trabalhadores, sem fazer qualquer crítica, mas sim, simplesmente posicionando essa diferença. Então a gente tem um conjunto doutrinário mais especificado, mais qualificado, consistente, mais conceituado. Né? Perfeito.
Lúcio Maluf, você vai me dar licença agora que eu vou falar com a nossa Ariane Soares. Ariane, que tem as perguntas dos nossos internautas aqui na TV pela internet. Não é telespectador, está assistindo, não tem imagem lá, está assistindo. Mas é internauta que a gente chama. Temos perguntas? Podemos fazer? Sim, podemos. Recebemos uma pergunta do jornalista Ricardo Flight, através do e-mail hoje. E vamos lá, a pergunta. Além da economia, o Brasil está imerso em uma crise de representação política. Direita, esquerda, centro, tudo parece se misturar num grande caleidoscópio de discursos, posturas, ódios e extremos. Diante desse cenário, que falta faz político Brizola para a construção, de fato, de uma nação? Em um exército imaginário e com base no seu legado, como Brizola descreveria a atual situação do país? Que bela pergunta do Ricardo Flight. Ela é Ricardo Flight, jornalista Também, da área sindical, poeta, bom poeta também. Bacana, obrigado, Ricardo. Excelente pergunta, hein, Lúcio? A bola está levantada. Olha, na verdade, o que está... Não sei se como o Brizola descreveria, mas eu acho que está faltando os Brizolas na política. Essa que talvez seja a grande crise do que passa a nação. Nós temos uma crise essencial de liderança, uma crise de fundamentos ideológicos partidários, uma crise de identificação clara para que servem os partidos e o que defendem esses partidos dentro da política, ou seja, a caracterização de que corrente está representada naquele partido ou o que aquele partido propõe para o projeto nacional. Nós estamos sem projeto, estamos sem lideranças, e estamos, portanto, sem guias e sem interlocução. Você só falta falar que nós estamos no mato sem cachorro. Nós estamos mato sem cachorro. Eu falaria, né, que nós estamos sem Brizolas no país. Que talvez seja essa a melhor definição. Nós estamos realmente precisando que as lideranças assumam os seus papéis, mas não os seus papéis em fruto individual, mas que assumam seus papéis vinculados à coletividade, a um projeto nacional, e que elas se apresentem no processo. Nós temos hoje dificuldade de identificar se tivermos uma eleição próxima a presidente da República, se existiriam candidatos capazes de representar a população. Nós temos dificuldades em ministérios, nós temos dificuldades no legislativo de encontrar as lideranças que vão além dos seus interesses privados mais próximos. Isso talvez seja o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Nós temos crises institucional, crise de liderança e crise de projeto. Perfeito. Como diria o Brizola, há uma enorme mediocridade. Ele é chocante, francamente, Lúcio. Francamente, com aquela lapiseirinha aqui no bolso, de camisa azul, daquele engenheiro. A gente conviveu, sabe muito bem. Grande Brizola, faz muita falta, né? Porque os grandes homens são capazes de grandes acertos e grandes erros. O Brizola também cometeu grandes erros, mas é isso que torna, é isso que forja um estadista. O Winston Churchill foi derrotado numa eleição logo após ser um dos vencedores da Segunda Guerra, junto com o exército alemão, e o povo lhe derrotou nas urnas. Quer dizer, tem esses altos e baixos na vida dos homens que não são medíocres. Por isso que a gente não esquece deles e do seu legado. E um contraponto, né? E um grande homem que foi tão, até hoje, né, tão atacado no estado de São Paulo como Getúlio Vargas, né, tão repudiado no estado de São Paulo, foi eleito senador por São Paulo também. Pois é. Isso não se conta, isso é convenientemente esquecido. O Edu me disse que temos reportagem. Agora a hora da reportagem. A reportagem é uma externa que nós temos, obrigado Edu, que ele mostra o papel aqui, senão não esqueço, né? É uma reportagem que foi feita com os metalúrgicos que entregaram a pauta de reivindicações na Fiesp. A agência sindical lá esteve e nós vamos mostrar a matéria agora. Vamos lá? Os metalúrgicos ligados à Força Sindical entregaram terça, dia 22, a pauta de reivindicações da campanha salarial deste ano. A entrega do documento aos grupos patronais foi na sede da Fiesp na Avenida Paulista. O ato reuniu sindicalistas e trabalhadores da capital e do interior de São Paulo. A campanha salarial tem como slogan: contra a crise,
Mais salários, mais empregos. Cabeça, mais uma vez, os metalúrgicos de Guarulhos presentes num ato aqui na Paulista, e um ato muito importante, né? Esse ato é para entregar a pauta da campanha salarial. A pauta foi aprovada no dia 18, lá na Assembleia do Sindicato, com a aprovação comandada pelo presidente Pereira, e hoje nós estamos aqui junto com a Federação e a Força Sindical para entregar essa pauta. Pauta essa que nós vamos estar reivindicando nela a manutenção de todas as causas sociais da convenção coletiva, renovar todas as convenções, essa é a nossa reivindicação, brigar pela reposição salarial com aumento real e também lutar por estabilidade no emprego. Amanhã haverá uma reunião lá no sindicato entre todos os diretores e a assessoria. Nessa reunião já devem ser definidas as ações a serem tomadas pelos sindicatos nos próximos dias. Justamente, na reunião de amanhã, entre diretoria e assessoria, a palavra de ordem do nosso companheiro Pereira, que é o presidente do sindicato, é a partir já dessa reunião, as assembleias que nós vamos fazer nas fábricas, já preparar a categoria para o que vem pela frente. Com certeza, uma negociação dura, onde o patronato vai querer dificultar ao máximo, e a ideia é essa, conversar antes, fazer uma reunião com a diretoria e assessoria, para quando chegar, aí sim, na hora das discussões, na hora dos debates, os trabalhadores já estarem unidos e, obviamente, por uma causa única. Miguel, como você vê a campanha desse ano? Com certeza vai ser a campanha mais difícil que os metalúrgicos já tiveram. Um país está numa crise sem precedentes, mas é a nossa hora de reivindicar e recompor nosso poder de compras de um ano. Então é isso que nós vamos estar trabalhando, até porque na recomposição do salário, no aumento real, nós vamos ajudar a crise não se aprofundar, porque o trabalhador com dinheiro no bolso, ele compra, ele faz a economia girar. Então essa vai ser o grande debate dessa campanha. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje discutindo sindicalismo, política e sindicalismo, a relação que existe entre o mundo do trabalho e o mundo da política institucional, da política organizada, da política na democracia. Com Lúcio Maluf, que é dirigente nacional do PDT e ajudou recentemente na eleição do movimento sindical trabalhista do PDT do Estado de São Paulo, José Pereira dos Santos, presidente, líder metalúrgico de Guarulhos, e também agora está junto com o Carlos Lupe, presidente do partido, e os companheiros da sigla do PDT, ajudando a articular um movimento em âmbito nacional. Por falar em campanha salarial, eu quero mostrar também um outro material aqui, que é do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que fala da campanha comerciária no Estado. Luta salarial mobiliza 2,7 milhões no Estado, 2.700.000 trabalhadores comerciários em campanha, buscando com a legitimidade e com o direito, aqui como diz na ilustração, reajuste pelo INPC, aumento real, cesta básica, PLR, valorização do piso da categoria em 20%, mais saúde e segurança. Ontem, dia 23, as lideranças comerciais entregaram a pauta de reivindicações na Federação do Comércio. Portanto, duas categorias muito grandes e de peso. Os metalúrgicos são 600.000 no Estado, fizeram a entrega no dia 22, e os comerciários, que são mais de 2,5 milhões, fizeram a entrega da pauta no dia 23. Lúcio Maluf, na última eleição para o Congresso Nacional, a bancada trabalhista perdeu muita gente, perdeu mais da metade, se não me engano. Então, nós estamos no movimento sindical com dificuldades de eleger os nossos representantes. Aí eu sei que é uma pergunta que demandaria um seminário acadêmico para responder, mas você vai ter que ser obrigado a responder em 3 minutos. Nós não estamos conseguindo eleger dirigentes sindicais em quantidade suficiente para as câmaras, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, Senado, etc., porque as campanhas são muito caras e viraram um clube de milionários, ou porque também faltam quadros qualificados para o sindicalismo? Não, Franzinho, eu acho que é um pouco de cada uma das duas assertivas suas. Eu acho que os sindicalistas, os trabalhadores, precisam identificar mais a necessidade de se fazer e participar ativamente da vida política. Para isso é necessário que os dirigentes introduzam na vida normal dos seus sindicatos cursos,
de formação política, atividades de seminários para discutir a participação efetiva do trabalhador na vida política. O PDT, através do seu renovado movimento sindical, está apresentando um elenco de 12 propostas renovadoras da atuação dos sindicatos na vida política, do movimento sindical, na questão estrita trabalhista, mas na questão geral política. A necessidade, um dos itens fundamentais dessa pauta, é que há necessidade do trabalhador passar a ser protagonista na discussão do projeto nacional e nas discussões sobre o desenvolvimento nacional, que hoje estão afetas praticamente a empresários e consultorias e o mundo acadêmico, com o trabalhador sendo simplesmente reivindicador e não formulador da proposta nacional. Agora, para formular, tem que ser qualificado. Aí entra a questão. Tem que ter educação política. A segunda questão da nossa pauta é aumentar o valor agregado de conhecimento do trabalhador em geral e principalmente dos dirigentes sindicais. Sem conhecimento, é impossível participar de forma protagonista das questões nacionais. E não participando dessas questões, um dos reflexos é a diminuição da presença do trabalhador nos grandes fóruns nacionais, inclusive no legislativo, no executivo, ou seja, ele está ausente, sendo que ele é a maioria da população e é o beneficiário ou o repositário das más administrações, ou das más formulações legais. Agora, Lúcio, essa participação não pode ser episódica, esporádica, só permanente. Não pode ser só na eleição ir lá e depositar o voto. Na verdade, os sindicatos, a gente até de uma forma prática, para tornar prático, defendemos até a criação de um departamento específico nos sindicatos. Departamento de estudos, departamentos de formação, de estudos, formação e de pesquisa. Sim. O sindicato tem que investir o dinheiro que advém das contribuições que recebe, tem que investir uma parcela em pesquisa, estudo e formação, sem o qual é impossível também alavancar a renda. Né? A renda bate num teto que, sem a devida preparação e qualificação, é impossível se almejar na participação em indústria de ponta, nos segmentos de mais alta tecnologia e, portanto, dos melhores empregos, das melhores possibilidades de renda com o trabalho. Ou seja, e também deixa de contribuir com a nação, porque a produção fica, de certa forma, absolutamente comprometida pela falta do recurso humano adequado a isso. Adequado no sentido de qualificação profissional, não como gente. Tá? Então, esse binômio de protagonismo e conhecimento tem que andar junto. Isso implica numa reformulação do posicionamento dos sindicatos e da sua participação protagonista no processo de desenvolvimento nacional. Muito bom. Aliás, eu quero aproveitar aqui e explorar o Lúcio, né? Que ninguém nos ouça, e o sindicato que representa os entrevistados não nos ouça, é que o Lúcio fazer um artigo lá para a agência sindical, para o nosso boletim eletrônico e para o site, sobre esse enfoque que você acabou de dar nesse binômio, que eu acho muito interessante e muito esclarecedor. A propósito, eu queria comentar um artigo que nós publicamos esta semana na agência sindical do João Guilherme Vargas Neto. Brilhante artigo do João Guilherme Vargas Neto, em que ele fala de duas vitórias que os russos obtiveram em guerras terríveis. Primeiro contra o Napoleão invadiu a Rússia, invadiu por 3 setores, acho que só não invadiu pelo norte, 3 pontos, né? Sul, leste, oeste, se não me engano, e foi derrotado. E depois, na Segunda Guerra, e ele diz assim no seu brilhante artigo, porque os russos ganharam porque eles não tinham vontade de perder. Muito importante. Então, é fantástico, né? Quer dizer, coisa bonita. Nós não podemos ter vontade de perder em nada na nossa vida, num programa de televisão como este, numa militância partidária belíssima como tem o Lúcio, na gestão de um sindicato, numa campanha salarial, na gestão de um país, nós não podemos ter vontade de perder, muito pelo contrário, temos que ter gana de vencer. Bom, feito o sermão aqui, eu faço todo o programa, vamos voltar a nossa Ariane Soares para a Ariane fazer as perguntas, senão só eu fico falando aqui. E cadê a democracia do partido? Pergunta de Robson Gilgazola, jornalista, e a dúvida dele é a seguinte: o PDT elegeu o metalúrgico de Guarulhos, José Pereira dos Santos, como presidente do movimento sindical de São Paulo do partido há exatamente um mês.
O que significa para o partido ter um metalúrgico tão atuante à frente desse movimento? E o PDT planeja, em termos de agenda em relação à crise econômica, para a preservação dos empregos, salário e dos direitos? O que o PDT planeja? Bom, a eleição do Pereira, do metalúrgico Pereira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, foi um momento extremamente importante no partido, porque significou a reconstrução do movimento sindical no estado de São Paulo, o movimento do PDT no estado de São Paulo, que estava inerte, né? Sim, sim. E o Pereira conseguiu, através das articulações que foram realizadas e do seu histórico, como metalúrgico, como sindicalista e como membro do partido, cativar também os outros companheiros sindicalistas que o escolheram por unanimidade. A eleição do Pereira foi unânime, né? Sim, sim. E que está desenvolvendo um trabalho realmente importante, aglutinador e construtor da proposta do movimento sindical do PDT no estado de São Paulo. A outra questão que você coloca é o que o PDT propõe. O PDT, através do movimento sindical, tem uma pauta de 12 propostas que foram aprovadas nesse Congresso Estadual, documento, na verdade. Que é um documento básico e que foram levadas ao grande encontro realizado na Assembleia Legislativa para a organização do movimento sindical nacional. Essas 12 propostas, com algumas contribuições a mais, foram também aprovadas nessa reunião e já estão sendo encaminhadas para quando houver o Congresso nacional, elas sejam também aprovadas em nível nacional. Mas tudo indica que serão, porque já foram pré-aprovadas nesse encontro com 14 estados na Assembleia Legislativa de São Paulo recentemente. Também se encaminha a possibilidade, torna-se cada vez mais concreta, que São Paulo seja mais participante nessa questão em termos nacionais, podendo até ter o seu presidente estadual ocupando a presidência nacional do movimento. Essa é uma informação que a gente dá, que caminha para isto, não estou dizendo que está sacramentado, mas dado ao protagonismo ter saído na frente na organização do processo, que nós tivemos a satisfação de ser responsáveis pelo lançamento inicial desse movimento de São Paulo. Até foi uma iniciativa nossa, né, quando o movimento estava parado, e que contou com a colaboração desses sindicalistas que descobrimos que muitos sindicalistas importantes, como o Juruna, como o Pereira, como o Cavalo, como o Almir dos Telefônicos, fazem parte do PDT, como o Magrão, presidente. A Mônica de Osasco, secretário do Trabalho de Osasco, o Magrão, presidente da Federação dos Metalúrgicos, e o Almir, que eu já falei, da Federação dos Telefônicos. Então, os químicos de Rio Claro, os testes da Val e assim por diante, né? Então, temos um grupo muito grande. Só para concluir, a questão da proposta do PDT é da valorização do trabalho e da distribuição justa da renda gerada pelo trabalho. Portanto, o PDT propõe aumentar a participação do trabalho no valor final dos bens e serviços produzidos por esses trabalhadores. Isto é, nós queremos aumentar a porcentagem reservada ao trabalho na constituição do preço final dos produtos. Perfeito. Menos para os banqueiros que não pegam no pesado e mais para quem acorda cedo e dorme tarde e ajuda a carregar o país nas costas por meio do trabalho dedicado, trabalho cotidiano, trabalho de suar a camisa. Lúcio Maluf, você vai me dar licença porque me avisa o Edu, o homem que dirige tudo aqui, do lado de lá das câmeras, Edu Sandoli, ele está dizendo, é mesmo, né, Edu? Eu falo, São Eduardo, graças a São Eduardo. Nós vamos agora ao intervalo para passar aqui umas entidades que nos apoiam e também tem a sua atuação reconhecida, e daqui a pouco voltamos com o Lúcio Maluf discutindo sindicalismo e política e sindicalismo. Vamos lá? No auditório da Confederação Nacional
Nacional dos Trabalhadores em Comércio, CNTC, em Brasília, dia 17 de setembro, o presidente nacional da Nova Central e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, José Calixto Ramos, participou de importante audiência pública sob o comando do coordenador nacional da CONALES e procurador regional do Trabalho, 7ª Região, Dr. Francisco Gerson Marques de Lima. Convocada pelo Ministério Público do Trabalho, a audiência abordou falhas e demoras do Ministério do Trabalho e Emprego na análise de pedidos de registro sindical. Para uma plenária lotada, o presidente Calixto observou que, além de sucateado, o Ministério é tratado como o primo pobre do governo federal. Ele frisou: as instalações de órgãos do Ministério em todo o país são precárias e dotadas de tecnologias obsoletas que não funcionam mais. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje discutindo sindicalismo e política, com o Lúcio Maluf, da direção nacional do PDT e um dos responsáveis pela recente reorganização do movimento trabalhista dentro do PDT. Eu vi passar aí no intervalo amigos meus de tantos anos, como o Calixto, presidente da CNTI da Nova Central, Zé Calixto Ramos, o Luiz Arraes, dos fretistas, o Lorival de Mello, da FEAC, da CNTC. Então, bacana ter visto essas pessoas. E você falou do Pereira, que preside o movimento sindical trabalhista do PDT, e, de certa forma, como dizia antigamente, né? O Ibrahim Suede dizia assim, é informação de cocheira, né? Dizia assim, você, uma possibilidade. Não, eu fiquei feliz com essa informação, que o Pereira tem chance de presidir o movimento. Eu trabalho com o Pereira há 13 anos, no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos. Falei com ele esses dias porque ele foi para Angola participar de um evento internacional do movimento sindical, a convite de uma central sindical angolana. E ele também tem uma atuação nos países, no sindicalismo dos países de língua portuguesa. Esteve em Genebra recentemente, na OIT, e lá eles fizeram também um conjunto de propostas, e visando aquilo que a gente chama de trabalho decente. Ou seja, se garantir mínimas condições de trabalho para quem é assalariado, para quem trabalha numa fábrica, trabalha no frigorífico, trabalha numa loja, trabalha numa motorista, né? Trabalha pelo mundo, né? Portuário, ferroviário, etc. Um professor, né? Então, bacana esse conjunto de propostas. Eu queria fazer alguns comentários aqui, Lúcio, que não tem a ver necessariamente com o tema, mas tem a ver com o sindicalismo, que é o seguinte: eu trabalho na agência sindical. A Ariane também trabalha comigo, a Gisele também trabalha, e o Edu de vez em quando vai lá tomar um café com a gente. Não, o Edu também trabalha lá, faz as edições lá pra gente, etc. Mas essa semana surgiu uma informação, nós estamos correndo atrás na agência, de que o Supremo Tribunal Federal poderá amanhã, na sexta-feira, pautar a votação daquela ação direta de inconstitucionalidade, pela qual o Democratas, que de democrata não tem nada, quer cortar a contribuição das centrais sindicais garantida numa lei de 2008, se não me engano. Então, nós estamos divulgando lá para que o movimento sindical fique ligado no movimento e faça as articulações cabíveis, legítimas e que sejam procedentes, para ver se a gente garante a receita das entidades sindicais, porque, meu compadre, sem dinheiro não se paga a conta dessa luz aqui. Eu não viria aqui de táxi como eu vim fazer aqui o programa, e o Lúcio não se deslocaria até o bairro do Ibirapuera. Então não tem jeito, tem que preservar a finança das entidades. Há muito rigor, às vezes, do judiciário e de outros setores com o dinheiro das entidades sindicais, e de outras entidades que não prestam serviço alguma nação, não se fiscaliza. Olha, é importante você ter tocado nesse assunto, e isto é ação política. É um bom exemplo. Existe toda uma direita, todo um neoliberalismo agindo politicamente para diminuir benefícios dos trabalhadores. Sim. Aproveitando o momento para diminuir os trabalhadores. Sempre assim. Uma forma de diminuir o protagonismo, a importância, a capacidade de luta do trabalhador é diminuindo, fechando a sua alimentação financeira.
Cortando as fontes de suprimento. De suprimento. Isso é uma guerra. Né? Na guerra, na teoria da guerra, cortamos as fontes de suprimento, estrangulamos o inimigo, né? Entre aspas, o adversário, e fica mais fácil batê-los. Né? Porque com o dinheiro, com os recursos que as centrais sindicais e sindicatos têm, eles podem fazer campanhas, eles podem se mobilizar, podem até fazer a propaganda dos assuntos do seu interesse. Você cortando no mundo de hoje a possibilidade de se comunicar, de se mobilizar, evidentemente você está cortando a capacidade de luta do adversário. É importante a gente fazer alguns paralelos quando se fala em recursos financeiros. O orçamento nacional reserva, pasmem senhores, hoje estão sendo consumidos 47,5% do total do orçamento nacional para suportar juros e compromissos da dívida brasileira. Essa é uma denúncia que não aparece nos jornais. É quase metade, é brutal. É metade. E a outra metade que resta é para saúde, para educação, para transporte, para segurança, para logística, para investimentos, para aeroportos, para portos, para estradas, para tudo mais, ciência, tecnologia, cultura, esporte e por aí vai. E aí vem esse núcleo permanente de ação contrária à população e diz: olha, o Estado está muito gordo, muito grande, precisamos diminuir o tamanho do Estado. Para que diminuir esse tamanho do Estado? Para que sobre mais recursos para serem transferidos da população para uma pequena quantidade de pessoas e entidades que usufruem da dívida nacional. Hoje, veja como está, 50% praticamente de tudo que nós pagamos de imposto para o governo federal, e mais o que ele empresta para compor o orçamento, é destinado a esse pessoal. E esse pessoal ainda quer que aumente o superávit fiscal para financiar mais ainda o pagamento daqueles juros, daquela dívida que não foi contraída, que já é dívida sobre dívida. Perfeito. E isso, como é composta essa dívida? Aumentando seu juro para 14%. A Selic foi aumentada de 7% para 14,5%, ou seja, 100%. E quando se fala em aumento de mais 2% ou mais 3% ao trabalhador, é uma coisa de louco. Ao mesmo tempo, pagar uma Bolsa Família, que são irrisórias, um dinheiro irrisório, causa escândalo. Como pagar para aqueles vagabundos que não trabalham? E aqueles vagabundos que exploram a nação o ano inteiro em bilhões e bilhões de dólares. E que não trabalham, não produzem, não contribuem com nada e exploram a nação em 50% anualmente do seu orçamento. Não, e pior, estrangulam quem produz. Não tenha dúvida. Porque estrangula o setor produtivo. Isso, estrangula para transferir. Aliás, deixa eu aproveitar. Esse é o fenômeno de transferência de renda do Brasil. Que eu falei. Do pobre para o rico. Democrata. Deixa eu aproveitar e dar uma sugestão de graça para o Partido Democratas, também vale para o PTB, para o PDT, para qualquer outro partido. Em vez de ficar se preocupando com 10% do que as centrais arrecadam do imposto sindical, o que é absolutamente irrisório num país do tamanho do Brasil, podia se preocupar com esse rentismo, com essa usurpação que o setor financeiro faz em cima de todos nós brasileiros, estrangulando o setor produtivo. Aqui nós somos um programa do movimento sindical, mas eu converso com pequeno e microempresário e sei a vida dura que esse povo tem para manter uma fabriqueta aberta nessas condições, pagando juro, pagando imposto pra caramba e com todas as intercorrências que tem para quem mantém um negócio. Então, se você me permite, quero fazer mais uma denúncia no capítulo. Sim. O Brasil tem 375 bilhões de dólares de reservas. O país está precisando de dinheiro para tudo, mas tem 375 bilhões, ou seja, 1/4 do PIB, praticamente. Ou mais, agora com o dólar mais alto. 1/4 do PIB está parado em reservas internacionais. Onde estão essas reservas? Estão, na sua maioria, nos Estados Unidos. O que elas fazem? Qual é a alegação? É para garantia, para suportar pagamentos de dívidas, ou seja, da lei fiscal. Ora, para isso tem garantia, né? E esse dinheiro, na verdade, o que faz? Esse dinheiro financia o déficit, o imenso déficit americano. Como é remunerado esse dinheiro? A 1, 2% juro americano ao ano. Como é que se constitui essa reserva?
o governo emite títulos da dívida pública e compra os dólares que entram no país. E coloca esses dólares nas suas reservas internacionais. Portanto, é dívida. Ele paga 14,5% por esses dólares e recebe 1% a 2%. É um negócio da China. Sim. Isso custa mais de 50 bilhões de dólares por ano para o país. E depois... Sem produzir nada. Esse dinheiro vai para quem? Para os banqueiros e para os especuladores internacionais e para os fundos que aplicam no Brasil. Esse dinheiro ninguém reclama e não aparece nos jornais. Pois é, são as novas perdas e novas formas de colonialismo. Dominação pura. Perfeito. Nós temos as perguntas. Lúcio Maluf, você me dá licença, Ariane Soares, podemos ver mais perguntas? Temos mais internautas que fizeram questionamento. As pessoas não precisam concordar com a gente, hein? Pode discordar também. Vamos lá? Temos uma pergunta, porém antes de fazê-la, lembra você que nos assiste para enviar sua sugestão de pauta e dúvida pelo WhatsApp 011 99737 0067, e-mail repórter@agenciasindical.com.br e também pelo chat que fica ao lado direito da sua tela, no cantinho aí do programa Repórter Sindical. A pergunta é de Maria do Carmo, ela é servidora de Belo Horizonte. Em sua avaliação, a reforma de ministérios afeta o apoio do PDT na base aliada do governo, caso o PDT venha a perder o Ministério do Trabalho? O apoio do PDT ao governo não é um apoio somente em troca de cargos ou posições no governo. O apoio do PDT é por decisão programática, decisão ideológica do partido, ou seja, o partido está apoiando uma proposta de governo e apoiando um campo ideológico, o campo da esquerda. Hoje está tudo sendo reavaliado. Nós estamos reavaliando nossas posições em termos de participação de governo ou não. O PDT continuará sempre a defender o trabalho, a nação e o progresso, em qualquer circunstância. Se houvesse algo mais à esquerda do que o governo que estava aí, nós estaríamos seguramente aliados a esse governo. Nós nos aliamos a esse governo porque era a proposta mais à esquerda e aquela que estive mais perto do trabalhador e da doutrina trabalhista que o PDT esposa. Então, hoje, a discussão de sair ou não do Ministério do Trabalho não implica necessariamente em desapoiar o governo, né? Então, isso que fique bem claro, o PDT não participa de forma fisiológica como outras forças participam do governo. Nós participamos querendo pôr o programa do PDT em ação, ou seja, contribuir para que o país seja menos injusto e que haja mais distribuição de renda e que a doutrina trabalhista prevaleça sobre a doutrina neoliberal. Perfeito. O Lúcio Maluf é da direção nacional do PDT, naturalmente está falando aqui do partido que ele integra há tanto tempo, né? Mas eu quero dizer ao internauta, quem nos acompanha, que é minha posição que o trabalhador ou a pessoa que nos assiste, ela que se tiver afinidade com o PMDB, milite no PMDB, tiver afinidade com o PCdoB, milite no PCdoB, tiver afinidade com o PT, vá para o PT, PRB, enfim, tem afinidade, é natural, a sociedade ela é múltipla, não, as pessoas não são todas do mesmo bloco, mas você não pode ser alienado e ficar fora do processo e depois ficar batendo panela, feito um aloprado quando um presidente da República ou qualquer outra pessoa faz uma fala, uma manifestação, às vezes até interessante, até com conteúdo a favor dos interesses da nação. Bater panela, beleza, mas participe, procure o seu partido, tenha assim, um engajamento. Isso para os trabalhadores especialmente. É claro que o trabalhador vai procurar mais um partido de esquerda, no campo popular. Então, tem os sites hoje dos partidos, PT, PDT, PCdoB, PSOL e uma série de outros partidos. Entra lá no site e você vai se familiarizando com a doutrina do partido, com as suas ações e com as suas políticas. Lúcio Maluf, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque há um momento aqui chamado Arquivo Sindical. E hoje é um arquivo sindical muito especial, porque se trata do lançamento, já há algum tempo, em 2013, se não me engano,
do livro do Audálio Dantas sobre o Vladimir Herzog. Então, o arquivo sindical, nós temos muito material lá na agência sindical. Então, a gente edita, o Edu edita lá para a gente e a gente difunde para que isso tenha uma irradiação, para que as pessoas conheçam um pouco desse conteúdo. Vamos lá, vamos ver o nosso amigo Audálio. Beleza? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Acaba de acontecer aqui no sindicato o lançamento do livro do Audálio Dantas, As Duas Guerras de Vlado Herzog. E o Audálio fez uma fala aqui contando daqueles tempos difíceis e heróicos de resistência à ditadura. Marcos Afonso, é importante que os dirigentes sindicais, sobretudo os jovens, conheçam aqueles tempos, não? É de fundamental importância, jornalista João Franzin. Eu que tive também uma participação naquela época, era muito jovem, mas nós acompanhamos realmente o que estava acontecendo no nosso querido Brasil. Anos de chumbo, em que a sociedade civil estava manietada, e graças a esse episódio do Vlado Herzog, é que houve um despertar da consciência nacional em busca da redemocratização que logo em seguida veio no governo Geisel. Audálio, você está fazendo um circuito nos sindicatos, já foram 3 lançamentos, metalúrgicos de Guarulhos, padeiros e agora Comercial de São Paulo, é isso? Aliás, eu disse aqui, não sei se você estava aqui na abertura, eu disse que esse livro deve muito ao movimento sindical. E os principais consumidores, fora do circuito normal de literatura, são os sindicalistas. Audálio, acaba de ser constituído o 13º grupo dentro da Comissão Nacional da Verdade. E esse grupo tratará especificamente de levantar e apurar as perseguições ao movimento sindical. Você preside, aliás, a Comissão Nacional dos Jornalistas, da FENAGE. Por que é importante levantar esse período? O movimento sindical foi o alvo preferencial da ditadura? Mas não tenha dúvida. Aliás, o Zé Ibrahim disse uma coisa aqui que é absolutamente verdadeira. A ditadura militar, o golpe militar de 64, visava principalmente os trabalhadores. Mas não há dúvida que o golpe pretendia quebrar a cabeça do movimento sindical. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje recebendo nosso amigo trabalhista histórico, dirigente nacional do PDT, integrante da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualino, nosso amigo, especialmente nosso amigo, Lúcio Maluf. E eu fiquei muito feliz de rever o Audálio, porque quando o Audálio lançou o livro sobre as duas guerras de Vlado Herzog, dentro das nossas modestas possibilidades, eu disse, Audálio, vamos fazer um lançamento em sindicatos. E eu acho que o primeiro sindicato onde ele lançou esse livro foi nos Metalúrgicos de Guarulhos, inclusive lá no Hotel Fazenda em Vargem. Ele não só lançou o livro, como ele fez uma palestra para aqueles dirigentes, contou aqueles anos duros de repressão, e foi emocionante o depoimento do Audálio Dantas. E nesta entrevista, Lúcio Maluf, foi a última vez que o Zé Ibrahim, ele não aparece aí, mas já apareceu num outro segmento da matéria, a última vez que o Zé Ibrahim concedeu uma entrevista. Eu entrevistei o Zé Ibrahim, que estava atuando na Comissão Nacional da Verdade, e 5 ou 6 dias depois o Zé Ibrahim veio a falecer. Mas nós temos esse depoimento e já divulgamos. Bom, Lúcio Maluf, nós estamos caminhando para os finalmente aqui do nosso repórter sindical. O entrevistado, quando é bom assim, que tem conteúdo, a gente nem vê a hora passar, né? Aí eu nem trabalho, eu só fico aqui, só ligo a tecla aqui da automática e vou tocando o programa. Lúcio, nós já falamos aqui da relação entre o movimento sindical e partido, da organização de movimentos sindicais dentro de partido, já falamos do jovem, da necessidade do jovem ter mais um conhecimento da cultura política, da formação sindical de dirigentes, para que ele possa disputar cabeça a cabeça com os candidatos de outros campos, postos nos parlamentos, nos governos, etc, etc. E o que mais? Você falou aqui, aí o programa ao vivo é assim, né? Você vai mexendo com a pauta, vai para lá e fala da dívida e fala do superávit primário.
mas eu queria que você abordasse nessa relação movimento sindical e política, alguma coisa que a gente não tratou aqui ainda. Eu quero observar que só é possível haver essa relação num ambiente democrático, num Estado de Direito, né? Porque se não houver democracia, fica difícil. Como é que um movimento sindical vai fazer política? Tem repressão, cassação, vão para cima, etc. A democracia nisso é absolutamente fundamental, não é? Na verdade, toda atividade política fica comprometida na ausência da democracia. A democracia é fundamental para permitir a participação efetiva de todos os segmentos da sociedade na defesa dos seus interesses, na disputa dos espaços e na busca da melhoria da qualidade de vida da população, enfim. A luta política se trava por excelência no ambiente democrático. Portanto, uma das primeiras missões de todos que militam na política, no sindicalismo e nas instituições preocupadas com a sociedade é a defesa da democracia. Aliás, intransigente defesa da democracia. Aliás, o partido do qual você faz parte tem um D, né? Tem um D e honra esse D, né? Democrático. É absolutamente democrático, né? E nós entendemos que sem esse D é praticamente impossível haver participação. Nós tivemos exemplos quando do período ditatorial, né? Era a época que nem valia a pena às vezes ser deputado ou coisa, porque a voz não tinha alcance, né? Embora tivesse deputados valorosos e tal. Eu quero fazer também uma consideração antes do final, que eu acho importante, na questão política e sindicalismo. O essencial que deva haver a participação dos trabalhadores e da forma organizada através dos sindicatos e centrais na vida política é entender que o trabalhador é um ser humano complexo, como outros, que além da atividade profissional e da renda do seu trabalho, do vale-refeição ou do vale-transporte, ele tem outras demandas, como habitação, saúde, educação, lazer, transporte, vestuário, enfim, ele é um ser complexo, ele vive em urbe e precisa participar das discussões a respeito da sua cidade, a respeito da forma que estão organizadas as cidades para lhe dar qualidade de vida. E isso só se faz através da participação ampla na vida política. Portanto, é fundamental que o trabalhador seja também um ente político, como deve ser o cidadão consciente e politizado. Perfeito. Obrigado, Lúcio. Nós temos mais perguntas, vamos falar com a Ariane Soares. Vamos aproveitar que estamos correndo, enquanto já no final do programa, passar a pergunta para o nosso Lúcio Maluf. Temos outra pergunta de Ricardo Flight, que é jornalista. Após as últimas eleições presidenciais, os brasileiros, pelas redes sociais e com manifestações públicas, explicitaram um lado de intolerância, quebrando o estereótipo de cordialidade do brasileiro. Como você analisa essa situação? Primeiro, eu não concordo que o brasileiro seja um ser cordial, né? Eu acho que ele é muito mais um ser amansado e dominado do que cordial, né? Eu acho que, eu entendo também que essas manifestações, elas representam, em parte, um represamento, e outra parte é que as instituições que deveriam representar os trabalhadores de todos os brasileiros não têm cumprido o seu papel adequado. Ou seja, não tem sido o canal da manifestação efetiva das diferentes segmentos da população. Isso faz com que se busque outra forma de se fazer ouvir. Entretanto, acho também que grande parte das manifestações são instrumentadas e direcionadas e ocorrem, coincidentemente, num momento em que há uma guerra política não explicitada internacional e cujo um dos alvos principais é o controle e organização do assalto às riquezas nacionais. E sobretudo o petróleo. Sobretudo a energia, o petróleo, que o Brasil deverá ser um dos 5 maiores produtores do mundo e talvez no futuro o maior produtor do mundo. Isso acontece, coincidentemente, quando há um ataque à nossa maior empresa que olha, é importante esses dados, eu repito sempre, sim, que não aparecem nos jornais. A Petrobras vendeu no ano de 2014, o faturamento da Petrobras equivaleu a 2 vezes a arrecadação prevista para 2015 para o estado de São Paulo. Ou seja, o faturamento de um ano da Petrobras é 2 vezes a arrecadação do que seria o 5º país da América Latina. Sim. Então é para entender a importância desse complexo fantástico
2,5 milhões de pessoas giram em torno da Petrobras, em trabalho gerado pela Petrobras. Por isso que nós defendemos o trabalho. O trabalho é realmente o distribuidor da riqueza e que, através do trabalho, sempre haverá um produto, né, seja ele bem ou serviço produzido, ou seja, a produção. Né? Não há renda somente, há produção correspondente a essa renda. Enfim, eu entendo... Petrobras que agora aumentou em 8% a sua produção. Veja, apesar de um ataque que está sofrendo... um ataque sem fronteiras, né? Internacional, nacional, que na verdade é a bússola de desvalorizar o seu valor patrimonial para ser comprada por valor pífio. Sim. E parte nós somos obrigados a falar, do PSDB está à frente desse processo, né? Aliado à mídia internacional, é a grande mídia, e as empresas de rating financiadas pelo capital internacional. Lúcio Maluf, daqui para frente vou te chamar também de professor Lúcio Maluf, você deu aula aqui, bacana, fiquei muito feliz, aprendi muito. É uma beleza, ser jornalista vai trabalhando e vai aprendendo, é muito bacana isso na nossa profissão. E você vê que os quinta coluna não dormem, estão sempre a serviço de, e com esse discurso moralista, de sacristia, que eu não engulo, nunca engoli, nunca gostei dessa gente, desse tipo de posicionamento, cara que já foi guerrilheiro lá, agora é de direita, eu acho isso absolutamente intolerável, não suporto. Lúcio Maluf, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Gisele Lima, muito obrigado, Ariana Soares, muito obrigado a você que nos assistiu e nos acompanha, vai ficar aqui depositada o conteúdo no site da AltV, você pode acessar a qualquer tempo. Vamos subir no YouTube da Agência Sindical também, você poderá acessar lá www.agenciasindical.com.br. Obrigado, Sérgio, você que está do outro lado, mas está nos ajudando na técnica. E a todos e a todas que nos acompanharam, um forte abraço. Até quinta-feira que vem, tratando de movimento sindical, mundo do trabalho e de assuntos que são do interesse dos trabalhadores, do sindicalismo e da nação brasileira, por que não? Forte abraço. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.